Sempre um privilégio, uma alegria estar aqui conversando com os irmãos, trazendo uma reflexão para o nosso dia, para esta manhã. E eu gostaria de que os irmãos abrissem as Bíblias, mas nós também projetaremos o texto. E antes de lermos, eu gostaria de perguntar: quantos de nós achamos que conhecemos a Deus? Quantos sabemos que há um Deus, o adoramos, até servimos, mas ainda nos faltam um entendimento sobre as verdades da sua glória, da sua graça, do seu reino? Quantos de nós e das pessoas que conhecemos ainda falta alguma coisa? O texto do qual faremos a leitura, ele fala de um homem, de um grande homem usado para o crescimento e a expansão da igreja primitiva. Mas ele também é um pouco, não é muito conhecido por muitos de nós. Então nós conheceremos um pouquinho o que a palavra de Deus diz sobre esse grande homem. Está lá em Atos 18, 24 ao 28. E aí nós meditaremos nesta manhã sobre o que é bom pode ficar melhor. Na palavra de Deus diz assim: um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então levaram para casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebesse bem. E chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Amém? A pergunta nesta manhã, para começarmos a nossa conversa, é: quem é Apolo? A palavra de Deus diz que Apolo era um servo de Deus. Era instruído nos caminhos do Senhor. Ele era um judeu e natural lá de Alexandria, no Egito. E se formos parar para observar, Alexandria era uma das maiores cidades do Império Romano. Era uma cidade onde a parte cultural, filosófica, histórica e até teológica eram devidamente ensinados. Era natural que desde criança as pessoas fossem já encaminhadas nesses círculos de estudos. Então Apolo era bem instruído, era um atento a esses assuntos, pois a sua cultura onde ele estava inserido o propiciava que ele ganhasse
esse poder, né? Essa consciência, esse aprendizado. Ele tinha muito conhecimento sobre o Antigo Testamento. Era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que se dedicava às Escrituras Sagradas. Era eloquente, entendia sobre a sua cultura. Era um ótimo comunicador. Falava muito bem. Quando ele explicava, as pessoas entendiam, porque ele sabia as palavras que precisavam ser usadas. Ele ministrou até na cidade de Corinto, depois da partida de Paulo para a Síria. Esses são apenas alguns dos detalhes que temos nesse texto em particular sobre a vida de Apolo. Ele era capaz de transmitir o messianismo de Jesus, ou seja, ele conseguia olhar para o Antigo Testamento e ver nas Escrituras Sagradas que ele tinha, né, naquele momento, Cristo. Ele conseguia ter essa consciência e falar de Cristo através da Escritura Sagrada. Por isso fala que o ensinamento que ele proferia sobre Jesus era correto, porque ele conseguia fazer essa ponte de que Jesus era o Messias que viria para salvar. Ele sabia desse propósito. Porém, diz o texto que ele só conhecia o batismo de João Batista. Apolo era conhecedor de uma tradição do João Batista, que tinha sim uma esperança messiânica, que falava sim desse Messias que viria, que tinha essa esperança de preparar o caminho, que falava sobre o arrependimento. E Apolo cria fielmente nesse ensinamento e pregava com entusiasmo o arrependimento, pregava sobre esse Messias. Mas nós podemos dizer que Apolo era cheio de sabedoria, cheio de competência, mas lhe faltava algo. E esses pequenos detalhes que faltavam para Apolo é que vamos conversar hoje. É neste ponto que eu gostaria que nós prestássemos atenção para vivermos uma igreja para hoje relevante, uma igreja para hoje que note esses detalhes na vida do cristão e para o caminhar da igreja. Ele ensinava com propriedade o que ele sabia, mas ainda assim lhe faltava algo. Lhe faltava alguém que enxergasse a sua competência e que lhes mostrasse o que lhe faltava, para que ele fosse não só bom, mas o melhor na pregação da palavra de Deus que ele já fazia tão bem. E aí é que surge, ficou um pouco apagadinho ali, mas é aonde surge no texto duas pessoas muito importantes para a nossa reflexão. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar, ouviram o que Apolo estava pregando, pararam para prestigiar, para entender, para observar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Essas três palavrinhas, estes três verbos de ação é o que tem para esta manhã um valor para a nossa conversa. Ouviram, levaram para dentro da sua casa
e lhe explicaram. Uma igreja para hoje, irmãos, ela ouve. Este é um dos detalhes que podemos aprender com este texto. Priscila e Áquila, após ouvir Apolo, tiveram a maturidade para reconhecer o potencial de Apolo. Para reconhecer que, apesar de Apolo não saber tudo, ele era uma pessoa competente, uma pessoa que tinha muito valor para o reino de Deus. Eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês. E se tem alguns irmãos que gostam de almoçar cedo, pode até dar uma fominha em vocês. Essa é uma picanha saborosa. Daqui eu olhando para a TV tá mais suculento, né? Olha, Bia, tá aqui no telão tá um pouco escurinha, mas eu olhando daqui deu até saliva na boca. Eu gostaria que vocês olhassem para essa carne e imaginassem. Eu ouvi uma vez um sermão onde o pastor brincava com essa figura para nos ensinar, e isso ficou muito marcado na minha vida. Ele falava assim: imagine essa picanha deliciosa, imagine que ela veio, o garçom trouxe na sua mesa e está cortando, e você está apreciando aquele aroma e já está imaginando o sabor da picanha. Sua saliva já começou a escorrer, e ele cortando delicadamente. Quando você vai na churrascaria, eles cortam delicadamente na sua frente, né? Você já está cheio de expectativa para esta carne. Mas quando você coloca na boca, ela está sem sal. Sem sal nenhum. O que acontece? A frustração vem na hora, né? Que dá sim para colocar o salzinho depois, né? Você joga ali. Mas é que você foi com tanta expectativa. Você estava... Parece que o gosto da picanha já estava na sua boca. Que hora fica aquele gosto, aquela coisa. E é frustrante. Mas eu gostaria que você imaginasse agora também uma outra opção. Você estava nessa mesma churrascaria, o churrasqueiro cortando delicadamente a carne. E aí, quando você colocou na boca, até arde os lábios de tão salgada que estava. E aí não dá a outra carne que estava sem sal, para você não chatear o garçom, você até deu uma... E foi. Colocou um pouquinho de farofa ali para dar uma equilibrada no sabor e desceu. Mas a salgada estava tão salgado que não dava para engolir, ardia os lábios. Outra expectativa frustrada. Isso nos mostra que quando Cristo instrui a igreja de que nós devemos ser sal e luz do mundo, nós precisamos ser na medida certa. E quando eu falo na medida certa, é porque o sal de menos, ele não dá sabor nenhum à carne. E o sal de mais inviabiliza a carne, impossibilitando de ser consumida. Quando nós pensamos nisso, há muitos cristãos que confundem o conservadorismo, o moralismo com a genuína pregação da palavra de Deus. Ou seja, às vezes a gente coloca sal demais na carne. E aqui carne, irmãos, é nós. Carne, na ilustração que eu ouvi, que ficou gravado no meu coração, a carne somos nós, somos os seres humanos.
é o outro. Nós, como sal, devemos tornar a carne a melhor carne que ela pode ser. O que isso tem a ver com Apolo? Priscila e Áquila viram que aquela picanha ainda precisava do tempero. E quando eles foram, levaram para a sua casa, temperaram na medida certa, para aquela picanha, que já, por ser picanha, já é bom. Mas para tornar a picanha na melhor picanha que ela pode ser. Nós somos instruídos por Cristo a fazermos do próximo, a tornarmos o outro a melhor carne que elas podem ser. O melhor ser humano que elas podem ser. A melhor criança que ela pode ser, para ser usada para o reino de Deus. Cristo pede que sejamos sal, a fim de impedirmos a decadência moral da nossa sociedade, a decadência espiritual e a decadência social da nossa cultura. Priscila e Áquila também viram isso em Apolo. Estavam propostos a torná-lo não só um judeu eloquente no ensino do Antigo Testamento, mas um pregador que falasse sobre a graça de Deus, tornando Apolo no bom que ele já era, no melhor que ele poderia ser, através do ensino da pessoa de Jesus Cristo. E não só do ensino, porque ele também já conhecia, mas da obra redentora. E para isso, meus irmãos, houve 2 passos para que acontecesse. Para que Priscila e Áquila seja para nós um referencial de como nós, como igreja, podemos também ser instrumento na vida das pessoas. De como nós, como igreja, porque igreja não é o templo, é nós sermos instrumentos de bênção, instrumento de capacitação na vida de nós, na vida de cada um de vocês, um auxiliando o outro a ser a melhor carne que nós podemos ser. Falar de comida logo de manhã dá. E a segunda, então, característica que nós podemos aprender é que uma igreja para hoje, ela é acolhedora, ela acolhe. Tem muitas pessoas que precisam de Priscilas e Áquilas para que possam sentar, escutar, ensinar, explicar o poder do Evangelho que transforma para outras pessoas. Que a ponto desse Evangelho que nos vira de ponta cabeça, que alinha a vontade de Deus com a vontade humana. E se pessoas precisam de Priscilas e Áquilas, nós, enquanto igreja, precisamos ser as Priscilas e os Áquilas. Nós, como igreja, precisamos disso, estar atento a essa característica. Um teólogo, ele é um teólogo católico chamado Moscone. Ele diz que quando nós explicamos as Escrituras para outra pessoa, quando nós próprios lemos as Escrituras, nós temos nela o nosso auxílio. É o que nos faz questionar, é ela que nos faz questionar sobre as nossas atitudes, sobre o que devemos fazer, sobre a própria palavra de Deus, nos questionar, não só ser ouvintes, não só ser conhecedores por ouvir, mas sermos conhecedores por conhecer de fato.
A palavra de Deus é a que ilumina, ela acende a esperança no nosso coração, ela aponta os caminhos e faz o indivíduo entrar em um processo de conversão permanente e uma transformação tanto pessoal como sociopolítica. Enquanto igreja, enquanto primeiro IPI de Sorocaba, este é o nosso desafio. Este é o nosso desafio. Primeiramente, entender que a Escritura tem este poder. E segundo, ter como missão explicá-la para o próximo. Porque é isso que tornou Apolo na melhor carne que ele poderia ser. Tornou o que já era bom muito melhor. E como nós estamos falando de acolhimento, para explicar a Escritura, houve primeiramente o acolhimento. Nós temos como grande referencial Jesus. Jesus acolheu os que não eram acolhidos. Jesus ofereceu lugar ao que não tinham lugar. Ele recebeu como irmão e irmã as pessoas que a religião do seu tempo, que o governo do seu tempo excluía. Temos nele o princípio básico de como vivermos como comunidade de fé. Uma igreja acolhedora que toma como base esse Cristo que acolheu aquelas pessoas da qual talvez eu e você jamais acolheríamos. Jesus pegou pelas mãos Zaqueu, entrou na sua casa. Ele acolheu alguém que jamais seria acolhido nas casas no seu tempo. E Jesus acolheu, ensinou. Uma outra referência que está atrelado a esse acolhimento que ensina, que leva para casa, que caminha junto, é o terceiro referencial. Uma igreja para hoje, ela discipula. E o que é discipulado? O que é? Pastor Lira está pegando no pé. Está me instruindo a fazer esse discipulado individual. E é justamente isso. O discipulado é o encontro de vidas. Quando eu tenho a oportunidade de estar agora nesse início, fazendo o meu discipulado com o pastor, para que eu também possa aprender a fazer, é o encontro da minha vida com a vida do pastor. É onde eu também, entre as folhinhas daquele manual, daquela apostila, eu também posso falar sobre coisas da minha vida, da minha semana. É onde ele, como pastor, também me pastoreia. E eu, ainda como licenciada, também posso conversar e aprendermos juntos. Porque é isso. O discipulado é o encontro de vidas. Uma vida com a outra. A vida de Apolo, de Áquila e Priscila se encontraram com a vida de Apolo. E ambos os lados receberam crescimento. É um reproduzir constante da vida que se tem através de Cristo, gerando pessoas capazes de resolverem os seus problemas e de amarem a si própria e ao próximo. Este é um grande referencial. Nós precisamos agir como Cristo. Agir como Cristo é tomar como base o que ele fez lá no caminho de Emaús com os 2 discípulos. Apareceu, caminhou junto, explicou-lhe as Escrituras para renovar a esperança daqueles discípulos que estavam adormecidos. O nosso papel, quando encontramos uma pessoa, muitas vezes nós olhamos apenas os defeitos, apenas o que a pessoa não fez tão certo. E acabamos esquecendo a potencialidade que aquela pessoa tem, à luz de Cristo, para
fazer a obra dele. Os nossos olhos muitas vezes estão, pela nossa rotina, pela nossa cultura, atentos em outros detalhes. Julgamos as pessoas mais do que estamos prontas a ajudá-las. E isso nos dificulta para sermos de fato discipuladores. Isso dificulta o nosso entregar a nossa vida ao outro para ter esse encontro. Por isso precisamos tomar como base Cristo, que olha no olho, que está presente e que faz a explicação da sua vontade continuamente na nossa vida. Bonhoeffer dizia que cristianismo sem Cristo vivo, esse Cristo que transforma, esse Cristo real, este Cristo que você não conhece apenas por ouvir falar, mas um Cristo que vive, que transformou a sua vida, que deu sentido à sua vida. Cristianismo sem esse Cristo permanece necessariamente um cristianismo sem o discipulado. Porque quando você ouve só de falar, o que você tem para falar para o outro? Você também só ouviu de falar. Mas quando você se apropria desse Cristo vivo, quando nós vivemos verdadeiramente a nossa intimidade com esse Cristo, o que nós falamos é muito mais valioso. É vivo, é eficaz para a vida do outro. O que Priscila e Áquila ensinou para Apolo não foi apenas do que eles ouviram falar, foi certamente do que eles viveram. Foi o caminho que eles estavam percorrendo. E Apolo então se apropria disso. E é transformado. O cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É só uma ideia, é uma ideologia. É apenas mais uma religião. Mas não é o cristianismo puro de Jesus. Anunciar a Cristo vivo, então, é trazer sabor à vida das pessoas. Anunciar o Cristo vivo, e foi o que Priscila e Áquila fizeram para Apolo, é transformar a vida das pessoas. É iluminar o caminho. É apresentar uma nova saída, de tantas saídas que muitos correm atrás, mas não conseguem. Mas não conseguem se achar. Apolo certamente sabia muito sobre Jesus, assim como eu e você sabemos. Mas se ainda falta-lhe algo, se ainda lhe falta algum conhecimento mais profundo, e que você sabe que falta, para que você viva plenamente com Cristo, que a gente possa buscar. E aqui na igreja, no corpo de Cristo, que nós possamos encontrar os caminhos para se aprofundar na palavra de Deus. Se colocando à disposição do próximo para ensiná-lo e também indo atrás de pessoas que precisam conhecê-lo. Que nós possamos, como igreja, encontrar desde as crianças potencial nelas. Se seu filho canta, toca, se ele gosta de desenhar, se ele tem algum dom que já desde criança você identifica, incentive ele a usar para a honra e glória de Deus. É assim que nós tornamos a carne a melhor carne que ela pode ser. Se você tem algum dom e algum talento, use-o, aperfeiçoe, busque fazer aquilo que você já faz bem, o melhor que você pode. Se essa igreja está caminhando, tudo aqui é bonito, é um templo bonito, as programações acontecem, mas ela pode ser melhor.
ela pode ser melhor. Que a gente não se acomode, porque o Espírito Santo tem muito para nos usar. Tem muito para usar esta igreja. E que nós possamos fazer isso de uma maneira prática. Ouvindo, observando, conhecendo. Chamando para casa, ou seja, caminhando junto. Acolhendo. E discipulando. Falando, explicando de Jesus. Não só por palavras, mas por atos. Por atitudes que reverberam na vida das pessoas, que reverberam desde as crianças, que reverberam nos adolescentes, que reverberam nos jovens, para que sejamos como Apolo, que chegando lá, no destino que ele tinha, no destino que Priscila e Áquila o conduziram, ele ajudou muito aquelas pessoas. Ele ajudou para a expansão do reino de Deus. Ele fez como Paulo. E em alguns momentos até substituiu Paulo. Paulo foi, Apolo ficou, continuando a sua obra. Continuando a missão de Deus. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido. Pois Apolo com argumentos fortes. Agora não é só aquele argumento entusiasta, aquela boa oratória. Agora Apolo tinha fundamentos da sua fé. Agora Apolo falava de um Jesus vivo. Agora Apolo falava de alguém real, que transformou a sua própria vida. Não é só um discurso bonito. É um discurso prático. É um discurso verdadeiro. É o discurso que a igreja precisa ter. Ele derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias, que Jesus é o verdadeiro Deus. A minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo use esta igreja por mais 100, 200, 300 anos. Como uma comunidade de fé que restaura, que é o agente restaurador de vidas. Que é o agente transformador que faz de seres humanos capazes, mas ainda assim insuficientes, em pessoas valorosas para o reino de Deus. Que nós estejamos atentos aos nossos dons e talentos e que possamos fazer o nosso melhor, tornar uma igreja que é boa, na melhor, não porque somos bons, não porque somos os melhores, mas porque trabalhamos fielmente e com compromisso para a obra de Cristo Jesus. Amém? Amém. Que assim seja na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém.